que dentro do processo de libertação tem algo que você colocou como título aqui, que é a renovação da mente. E, cara, eu quero que a gente fale sobre isso hoje, porque eu já disse muitas vezes, e várias pessoas que passaram por aqui, homens de Deus, mulheres de Deus, sempre falam a mesma coisa, que os maiores campos de batalha que o ser humano enfrenta é na sua mente. E o pastor acredita que a libertação ela está intimamente ligada com a mente do ser humano? A mente, meu amigo, é o campo, é onde tudo começa. Eu tenho dito que o diabo não sabe o que pensamos, mas ele sabe quando você falar, quando você dizer. Por isso que o que a gente vai dizer precisa estar atrelado à fé, aquilo que nós acreditamos. Porque se você estiver dizendo uma coisa, quando você quer um resultado diferente, então o diabo já vai perceber que o que você está dizendo é o que mais importa. Então, se você dizer sobre a fé, sobre o que você realmente quer, aí vai acontecer o que você realmente quer, tá? Mas a mente é onde tudo acontece, meu amigo. A mente onde tudo acontece. O diabo, as sutilezas de Satanás, o diabo joga as sutilezas justamente para colocar ideias, os sofismas do diabo, para que você mude a sua programação mental, as suas construções mentais, tá? Porque tudo começa pela mente. Por exemplo, a pessoa que põe fim à própria vida. Se tiver alguém aí que está tentando fazer isso, já tem a sua resposta. Você, não, eu estou cansado dessa vida, não estou tendo resultado, chega, eu acho que não sirvo para viver, e ela começa a pensar na sua mente. E o diabo vai jogando. O diabo não vai tomar a tua decisão, mas ele pode minar, tá? Pode passar informações, e se você comprar aquela informação, aí no dia seguinte você está pensando, eu vou me isolar, e quem se isola, Provérbios fala, busca interesses egoístas, e então o diabo coloca você no isolamento, daqui a pouco você está marcando o próximo passo, o diabo está gostando, agora vai, você sobe lá no teu terceiro andar, a mente está lá. Então a mente é a porta de entrada, quer para a pobreza e a miséria, quer para a abundância e a riqueza. Porque é tudo uma questão de programação mental. E às vezes o que acontece é aquilo que a gente fala sempre, né? A forma como você cresceu, a forma como você lida com as circunstâncias da tua vida. Se você cresceu ouvindo dos teus pais, ou vendo teus pais indo para casa de terreiro, sabe um terreiro aqui? Eu já ouvi falar essas coisas. Terreiro, se você cresceu, sabe, um ambiente de escassez, você entende que aquele é o teu mundo. Então você começa a receber essa programação. Até que um dia você sai daquele tipo de ambiente. Se você não sai daquela... Por isso que há pessoas que participam em cursos, em formações. Para que acontece isso? Quando você vai para um curso, uma formação ou um seminário, para quem está no podcast agora ouvir isso, ele percebe, peraí, então eu sou resultado de muita informação que eu joguei para minha mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala que nós precisamos passar pela renovação da nossa mente. A mente é a mesma, mas precisa ser renovada. Ela precisa passar nesse processo. Só que depende de cada um. Porque a quem não quer renovar sua mente? Se você não quer renovar sua mente, meu amigo, não tem problema. Vai tendo sempre os mesmos resultados. Simples assim. Agora, uma coisa que eu conto muito, se o meu pai não entrasse em cena na nossa vida desde a fase da adolescência, quando nós estávamos sofrendo ataques espirituais dentro da nossa casa, e não eram por pessoas distantes de nós, eram a própria nossa família que perseguia. Na África tem muito disso, tá? Em vez deles perseguir lá fora, eles perseguem a própria família, sabe? E todo feiticeiro é miserável, todo bruxo é miserável. Você não vai encontrar um bruxo bem-sucedido. Meio que há uma aparência de estarem bem-sucedidos, mas não são. E então, os ataques começaram a acontecer no ambiente familiar. Eu não estava nascido. A gente estava lá vivendo pressões internas da família. A pior situação no mundo espiritual é quando o ataque vem da própria família.
Gente, uma coisa, meu pai, quando aceitou a Jesus, era muito novo e depois se desviou, voltou a beber e ele chega no momento que depois reconcilia-se com Deus e ele nos ensina, filhos, vocês precisam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos noção do que isso vinha a representar. E quando aceitamos a Jesus, abrimos o nosso coração para Ele. Não foi, atenção, não abrimos o coração para a denominação. Placa de denominação nenhuma salva. Abrimos para Jesus. E tem muita gente ali que eu vi, não, eu já sou crente, no inferno tem muito crente, tá? Tem muito crente. Agora, aceitar Jesus é outra coisa, tá? E nós aceitamos a Jesus e a partir daquele momento, William, o que Deus começou, a nossa mente começou a mudar. O mundo espiritual começamos a ver com outros olhos. E eu diariamente vou atendendo bastante gente. Eles sabem, eles estão ali, alguns deles dos quais têm solicitado. Eu falo sempre e percebo que na linguagem de alguém, como está a sua programação mental. Tudo é uma questão do que você programa na sua mente. Seja de forma, vamos lá, indevida, tá? De forma consciente ou de maneira inconsciente. Você, a partir do momento que você nasce o dia, você nasceu para programar sua mente. As primeiras horas do dia, as primeiras informações, os livros que você lê, as orações que você faz, você está programando. Por isso que quando o crente ora, o que acontece na oração? Ele está intenso na oração. Deus, em nome de Jesus, eu oro por minha vida, eu oro para a vida do fulano. O que está acontecendo no mundo espiritual? Você está entrando numa programação de fé. Você começa a acreditar que o que eu estou falando, Deus está ouvindo. Então você sai daquela oração revestido do poder. Porque aquilo desconstrói as ideias erradas que você tinha, porque você orou. E alguém fala, pastor, eu queria pôr fim à minha vida, mas depois de ouvir o podcast, eu não coloquei mais fim à minha própria vida. Sabe o que é isso? É porque nós passamos informações aqui, ele comprou essa informação, ele disse, não, eu vou, se isso é verdade, eu vou pôr em prática, eu vou pô-las em prática. E o que está acontecendo agora é esse resultado. Então, programe bem. Pega a sua cabeça, abra a sua cabeça, desconstrua os conceitos errados da sua mente e faça uma programação, porque isso vai mudar teus resultados daqui para frente. Amém, eu creio nisso. O pastor disse uma coisa importante no meio da fala dele, que foi, geralmente as famílias dos bruxos, eles brigam com a própria família, né? Uhum. Mas no Brasil não é muito diferente, não tem um povo que persegue mais a família do que o cristão, o crente. O crente, eles perseguem uns os outros, era para ser uma grande família, mas eles perseguem uns os outros e mata, viu? Aqui no Brasil mata espiritualmente muita gente. Tem um ditado no Brasil que fala sobre o poder da sua mente. A gente sabe que, biblicamente, as palavras têm poder. Mas eu toquei no assunto do poder da mente para te fazer uma pergunta em específica. A pessoa, quando ela aceita a condição na sua mente, o pastor está falando isso desde a primeira vez que veio aqui. A pessoa aceitou. Ela colocou na cabeça, eu sou um derrotado mesmo. Okay. Eu sou um derrotado mesmo, dá certo. Tudo errado pra mim. Tá certo. Meu Deus, dá certo pra todo mundo, pra mim não dá. Ele aceitou a condição na mente. Isso é passivo de libertação? Tem vamos colocar um demônio trabalhando especificamente nessa área, nesse tipo de pensamento? Repara que ele primeiro pensou e agora começou a dizer, eu sou um derrotado. Eu sou um derrotado. Eu posso pensar coisas erradas? Posso. Pode surgir pensamentos errados? Pode surgir. Mas eu tenho que aprender a não falar as coisas erradas. Uhum. Porque o diabo não sabe o que passa na sua mente, mas ele vai saber o que passou quando você falar. Então, a pessoa que vai dizendo que é derrotado, ele está certo. Mas a pessoa que vai dizer que é próspero também está certo. A pessoa que diz que é espiritual está certo. Uou. Todos estão certos. Seja pelo bem, seja pelo mal. Então, agora, quando os resultados surgirem, você tem que aceitá-los. Porque o que você aceitou ser,
Entendeu? Então, se você diz, eu sou derrotado, eu não valho nada, minha vida é uma desgraça, eu vou morrer miserável, eu sou pobre, eu sou sem vergonha, safado, sou isso ou aquilo. Então, parabéns, você tá certo. Agora, não peça oração para ninguém. Só isso. Não peça oração para ninguém. Gasta tempo de oração. Porque você vai pôr um pastor cansado, uma pastora cansada. Porque há pessoas que elas se autodestroem. Elas se autodestroem. Você está entendendo isso? Porque Satanás, ele sabe dessa verdade. Por isso que ele minou primeiro ali o casal Adão e Eva. Minou. E eles foram conversando com e aí tá o perigo. Foi conversando com a serpente, conversou com a serpente. Chegou o momento que a serpente lhe fez uma proposta. Come aí. Foi isso que Deus disse. Não, Deus falou que se eu comer, vou morrer. Não, é tudo conversa. Vai lá, come, porque o Deus sabe que no dia que tu comeres serás. E aí ele começou a pensar, começou a desejar, e foi, consumou, e caiu, e morreu. Adão morreu ali. Morreu, a espiritualidade de Adão morreu aí. E mais tarde teve que vir o segundo Adão para recuperar aquilo que perdeu. Então tudo isso é uma questão de programação mental. Romanos 12. Paulo implora para a igreja de Roma, fala assim: imploro-vos, meus irmãos, que vocês apresentem os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo e santo. Eu pego isso em qualquer lugar. Porque da forma agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Aí continua: e depois sede renovados pelo vosso entendimento. Renovamente para você experimentar. Não é que você vai viver, para você experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ninguém vai experimentar a vontade de Deus se não renovar isso aqui. E no novo nascimento existem passos. Quando nós somos pequenos, Paulo falou, quando era menino, fazia coisas de menino. Agora que sou velho, não mais faço as coisas de menino. Então, o meu entendimento, para terminar essa parte sobre entendimento, sobre mente, é que se Cristo não está em nós, a gente não vai conseguir viver aquilo que ele falou. E como é que Cristo é transformado em nós? Como é que nós alcançamos essa unidade de Cristo? Quando nós meditamos na palavra que Cristo deixou. Aí tem um monte de crente que oração toda vez, pede oração toda vez, não conhece nenhum texto bíblico. Só está acostumado. Essa parte é muito religiosa, porque nós falamos de libertação espiritual com base nas escrituras. Porque tem muita gente aí por fora. Não, só óleo de unção tá bom. Não é só óleo de unção, é entendimento. Porque Paulo vai falar, orarei no espírito, mas também com entendimento. Cantarei no espírito, mas também cantarei com entendimento. Eu estava cantando em língua estranha, é pecado? Não. Eu estou cantando no espírito. Estou orando no espírito. E Paulo prioriza o espiritual, mas também com entendimento. Jesus no deserto não foi língua estranha, foi palavra, foi conhecimento. Então, se a gente não conhece, vai acontecer o que aconteceu em Oséias. Meu povo se perde porque lhes falta o quê? Conhecimento. O conhecimento reside aonde? Na mente. Então, quando a minha mente não está conhecendo o Cristo, porque só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a gente fica perdido. Cara, é tão rico o que a gente está falando, se você pegar essa chave do que está sendo oferecido aqui, porque, pastor, existem pessoas que não são cristãs, que não conhecem a Bíblia, e ele é grandemente próspero porque a mente do cara foi ativada, o cara pensa e daí o povo fala, não, isso é a lei da atração. Não, o poder da mente. Tem muita gente que acha que, mas como que aquele cara ele não é crente, ele tá sendo tão abençoado? Você vai, senta com o cara para conversar, a mentalidade do cara se colocou em um lugar, às vezes que a situação não tá mostrando e ele tá. Então, o poder da mente é importante, né? É muito importante. E nesse quesito que acabou de falar aqui, a Bíblia diz ali em Gálatas 6 que aquilo que o homem semear, isso também colherá. Repara, aquilo que é aquilo que. Ou seja, aquilo que o homem semear, nós nascemos semeadores. E aquilo que... Ele não está dizendo que... Ele está dizendo aquilo que o homem, seja crente ou não. Porque há um perigo enorme nos cristãos do nosso tempo.
há um perigo enorme de achar que Deus tem obrigação de fazer porque ele é crente e Deus vai fazer para mim. Eu não preciso me mover mais palha nenhuma. Não, aquilo que, se o filho do ímpio, o mundano, o ímpio, o descrente, o desviado, sei lá, a pessoa que está lá fora, e ele é crente, ele acredita, falo aqui crente entre vírgulas altas, ele acredita que eu vou conseguir, eu vou acordar cedo, eu vou correr atrás dos meus sonhos, eu vou sentar, vou planificar, vou estruturar. Não é que ele pega com coisas erradas, ele programou sua mente para os seus resultados. Ele disse, eu creio que vai. Então, por isso que a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também colherá.